Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor, com o cientista, professor Dr. Maurício Eugênio Malisca, professor do curso de graduação em Psicologia da nossa universidade, professor do curso de mestrado e doutorado em Ciências da Linguagem do nosso programa de Ciclo Senso, coordenado pelo professor Dr. Fábio José Hauen. Você pode rever essa conversa nossa no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Maurício no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professor Maurício, no final do bloco passado, o professor falava da psicanálise e falava também de algumas fugas que as pessoas eventualmente fazem, né, para se livrar de situações adversas, né? E aí a fuga se dá através de, em alguns casos, de álcool, de drogas, lícitas ou ilícitas, né? Como é que o professor vê essa situação e se existem, e se a psicanálise, por exemplo, pode nos ajudar a superar situações de tal modo adversas que a gente encontra no nosso cotidiano, professor? Eu acredito que sim, que a psicanálise possa trazer uma grande contribuição aí, né? É claro que assim, a psicanálise ela não vende felicidade, nem promete nenhuma cura muito... Não é uma panaceia, né, Não, professor? não é panaceia. Acho que é uma prática clínica, claro, tem as suas limitações, inclusive em casos de drogadição, eu acho que essas limitações também aparecem, né? Ou seja, tem sucessos terapêuticos nesse sentido e tem insucessos também, né? Claro. Mas eu acho que o importante é um certo princípio que funciona na psicanálise que é, em linhas gerais, eu poderia dizer, de acreditar nos poderes, nos efeitos da palavra. Ou seja, nos efeitos da linguagem, e é por isso até essa minha relação da linguagem com a psicanálise e o porquê que eu fui também me enveredar no campo da linguagem, porquê que eu sou professor do programa de pós-graduação em Ciência da Linguagem, porque tem uma relação aí entre linguagem e psiquismo, né? Então, quer dizer, apostando no efeito da linguagem, no efeito de uma fala, que é o que se passa numa análise, né? Claro. Que pode trazer uma transformação subjetiva, né? E fazer com que, sei lá, o sujeito possa suportar o mal-estar de existir de uma forma um pouco mais tranquila, sem recorrer a drogas, por exemplo, ou outras coisas. Né? Professor Maurício, eu em conversa, numa entrevista aqui no Ciência e Pesquisa com o Dr. Marcos Zaleski, que é um grande psiquiatra, né? Nosso amigo de Florianópolis, ele dizia que a psiquiatria hoje não pode residir mais sem auxílio da terapia. Como é que você precisa ver essa fala do Dr. Marcos Zaleski também, professor doutor? Eu acho uma fala bem coerente, porque eu também penso dessa forma, né? Ou seja, a psiquiatria, bom, não é muito o meu campo, mas eu acho que ela transitou desde uma psiquiatria lá tradicional que usava o choque elétrico, os banhos frios, até para uma psiquiatria que depois veio muito marcada na medicação. Exato. E mais recentemente para uma abertura disso, né? Que também não se trata de descartar a medicalização, ela é importante, ela tem o seu lugar. Só que o problema que a gente vê hoje em dia é um excesso de medicalização, seja por digamos, né, pelas pessoas mesmo se automedicarem, né, seja também por, às vezes, um excesso na própria prescrição. Prescrição médica. Então, nesse sentido, no que trata do psiquismo, eu acho que em muitos casos de depressão, por exemplo, enfim, ou de outros transtornos, a terapia, ou no meu caso a psicanálise, que é o que eu utilizo, eu acho que ela é bastante benéfica, né? Tá. Professor, eu estou curioso aí para mostrar para você, sabe, pessoal, o livro que nós temos aqui do professor Maurício, mas antes eu quero fazer uma outra pergunta, professor, nesse bloco ainda, sobre as pesquisas, a relevância delas para a sociedade e como andam as pesquisas, tanto no curso de psicologia, na graduação, que você leciona também, quanto no curso de Ciências da Linguagem, no mestrado e doutorado no Ciclo Senso da nossa universidade. Então, no primeiro bloco ali eu falava um pouco do meu percurso, né, que era na psicanálise e na linguística. E isso construiu minha formação teórica e tem uma forte relação com o que eu faço
hoje em dia, né? De um ponto de vista profissional, a prática clínica da psicanálise. Do ponto de vista da pesquisa, eu trabalho, então, na graduação em psicologia e na pós-graduação em ciência da linguagem, em que nas minhas pesquisas eu também tento articular essas relações entre a linguagem e a psicanálise, né? Então, tanto na graduação em psicologia, por exemplo, agora essa semana que entra tem as defesas de trabalho de conclusão de curso. Isso, os TCCs, né? Tem inclusive 2 alunas que estarão defendendo, enfim, um trabalho que é baseado, uma delas em relação ao livro Cartas a Theo, que são as cartas que Van Gogh escrevia ao seu irmão Theo. Ela fez uma análise desse livro a partir da psicanálise, né? Então, um pouco misturando ou trabalhando aí a articulação literatura e psicanálise, né? Já na pós-graduação, nas ciências da linguagem, também, de um certo modo, as minhas pesquisas giram em torno disso, né? Mas aí os alunos, uma doutoranda, por exemplo, está investigando as relações do feminino com a psicanálise, né? Da feminilidade com a psicanálise. Já uma outra orientanda está investigando a questão do humor e da ironia e a relação disso com o inconsciente. Enfim, as pesquisas, elas bordeiam essas temáticas. Isso, né? É fantástico, professor. Primeiro, no caso do stricto sensu, do mestrado em ciência da linguagem e doutorado, essas pesquisas, por exemplo, eu posso, como leigo no assunto, posso dizer da relevância delas, por exemplo, numa sociedade eminentemente machista, saindo agora desse ranço machista histórico, essa relação do feminino com a sociedade, quero crer, a pesquisa da tua... Não, a relação do feminino com a psicanálise. Com a psicanálise, né? Por exemplo, é interessantíssimo, né? E o outro trabalho é sobre as 2 reações que nós, às vezes, fazemos também no nosso cotidiano, né? Tu falaste da pesquisa, a outra pesquisa do stricto sensu. A ironia e o humor. Ironia e humor. Você sabe, você que nos assiste, que às vezes a gente é irônico com algumas coisas. Em casa, com a tua esposa, com teus filhos, com as tuas... A gente usa de ironia, usa de humor em momentos adequados ou inadequados. E essas pesquisas, né, professor Maurício, parece que trazem isso, fazem aflorar esses momentos, né? Sim. Eu queria, inclusive, te convidar, professor, para um dia trazer as tuas orientandas do stricto sensu para que a gente possa conversar sobre as dissertações e teses delas. Pode ser, professor? Sim, a gente pode marcar. Eu acho que seria bem interessante. Professor Maurício, eu quero abrir o bloco seguinte falando desta obra que nós temos aqui, que eu vou mostrar a você um minutinho só, tá? Daqui a pouco mais, pode ser? Pode ser. Estamos conversando com muita honra com o professor Dr. Maurício Eugênio Malisca, graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Linguística e doutor em Linguística também pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor do curso de Psicologia da nossa universidade, professor do curso de mestrado e doutorado em Ciências da Linguagem também da Unisul. Você pode rever essa nossa conversa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Maurício Malisca no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Quando você observa aí os nossos apoiadores culturais, 3 minutinhos, sem mexer no controle, né? Vamos combinar assim? Nós já voltamos.